Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Carini, está no ar o nosso Contraficast com os fatos da semana. A gente vai fazer aquele resumão dos últimos dias, como toda sexta-feira. E a gente começa essa edição pelo Congresso Nacional da CUT, o 14º CONCUT, que terminou no último dia 22, último domingo, e reuniu mais de 2.000 delegados e delegadas sindicais de todo o país. A nova direção foi eleita ao final do Congresso, permanece na presidência o metalúrgico Sérgio Nobre e na vice-presidência a bancária Juvândia Moreira, que também é presidenta da Contraficute e é ela que fala sobre o CONCUT agora. Bom, nós encerramos o 14º CONCUT, que foi um grande encontro da democracia, de militantes, trabalhadores e trabalhadoras de toda a região do país. Um debate muito rico, debate de reconstrução do Brasil. Não dá para pensar reconstruir o Brasil, que foi destruído nesse último período, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma. Os direitos foram destruídos, as empresas públicas foram atacadas, o serviço público foi enfraquecido. Foi um período muito duro da nossa história. O movimento sindical resistiu muito e agora é hora de pensar reconstruir esse Brasil. O Congresso discutiu um plano de lutas que vai ser implementado no próximo período. Para fazer esse debate com a sociedade, nós vamos organizar no próximo ano uma grande marcha a Brasília. A marcha para colocar na centralidade da pauta o debate da reconstrução do Brasil, com desenvolvimento econômico, com sustentabilidade, com combate às desigualdades, e a gente sai daqui fortalecido. E a gente segue aqui o Contraficast com a agenda da próxima semana. Olha, na segunda-feira será o Dia Nacional de Luta em protesto contra a imobilidade do Banco da Caixa Federal nas negociações sobre o plano de saúde. Então, segunda-feira, dia 30, um dia que foi escolhido inclusive para lembrar conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras da Caixa, vai ser o Dia Nacional de Luta pelo Saúde Caixa. Vai ter tuitaço também nesse dia a partir das 11 horas da manhã com a hashtag Queremos Saúde Caixa. Hashtag Queremos Saúde Caixa. Então o protesto, a gente repete aqui, vai ser contra a inércia do banco, em fazer negociações sobre o plano de saúde, o Saúde Caixa. E aí vai ter atividades, vai ter protestos nas agências, em unidades administrativas também. Dia 31, terça-feira, é outro Dia Nacional de Luta, o Dia Nacional de Luta Juros Baixos Já. Ações nas redes também com a hashtag Juros Baixos Já. Protestando contra a política econômica que vem sido tocada aí pelo Banco Central do Brasil, na figura de Roberto Campos Neto, presidente da instituição. Banco Central do Brasil, a gente lembra sempre, é uma instituição independente e tem mantido os juros no Brasil em altos patamares, atrapalhando a economia, atrapalhando o desenvolvimento. Então, juros baixos já 31, dia 31 é Dia Nacional de Luta. E o Fórum Sindical Internacional sobre Digitalização Financeira, que começou na quarta-feira, abordou as transformações no trabalho frente ao avanço da tecnologia. A atuação sindical deve ser reforçada para proteger os trabalhadores. A Rita Berloffa, que foi responsável pela organização desse fórum, ela disse: não podemos aceitar que a ampliação tecnológica tenha como consequência o fim do emprego de qualidade. Saída para os problemas decorrentes da implementação de novas tecnologias está na valorização dos acordos coletivos e da redução da jornada. Essa semana teve também audiência pública no Senado para debater as condições de trabalho no sistema financeiro. O debate faz a gente refletir sobre avanços na legislação, nas relações de trabalho e nas negociações coletivas, disse a presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, e a gente vai ouvir um trechinho da fala dela nessa audiência. Quando se compara o lucro dos bancos, comparados aí com lucro e rentabilidade internacional, os bancos brasileiros estão muitíssimo bem. Então estão entre os primeiros e os maiores, inclusive superando bancos americanos, em termos de rentabilidade. Isso não é à toa, isso está sendo em uma grande medida a custas da saúde mental dos bancários e bancárias. Então, o problema se agrava e é sério e é urgente que se tomem medidas, e que essa gestão por resultados, por assédio, por pressão, que ela tenha fim, para que as pessoas tenham saúde. Então, por trabalho decente, nós
pedimos e cobramos o fim das metas abusivas, inatingíveis, da pressão, do assédio moral. Essa audiência pública foi pedida pela Contraficute à senadora Augusta Brito, que é do PT do Ceará. A senadora disse que o debate, em especial, foi muito importante para a construção de ações de combate à violência contra as mulheres dentro das instituições financeiras, já que as pautas sempre impactam mais nas mulheres. Aí a senadora Augusta Brito disse o seguinte: assédio moral, assédio sexual acontece também exatamente pela construção do machismo, que obriga a mulher a ter sempre que provar mais do que o homem, provar que ela pode estar naquele espaço, que ela está ali porque ela realmente tem capacidade e competência para estar e não porque ela vai ser uma figura decorativa. Fala sobre o Santander agora. O banco teve um lucro líquido recorrente de 7 bilhões e 200 milhões nos 9 primeiros meses desse ano, um crescimento de 18,2% no trimestre. A apuração do lucro líquido recorrente exclui efeitos extraordinários. Por outro lado, o banco é o que mais tem práticas antissindicais. Por isso, no Fórum Sindical Internacional sobre a Digitalização Financeira, que a gente falou agora há pouco, esse fórum reservou a tarde inteira da quinta-feira e amanhã da sexta-feira, dias 26 e 27, para abordar os impactos da digitalização no Banco Santander. A Vanessa Queiroz, que é coordenadora da Comissão de Organização de Empresa do Santander, ela apontou essas práticas antissindicais que, diz ela, atingem dirigentes de toda a América como um grave problema. Por isso, ela diz, reforçamos o compromisso da Rede Sindical Internacional do Banco Santander de atuar por melhores condições de trabalho com foco nas negociações coletivas para garantir os direitos dos trabalhadores do banco em todo o mundo. A presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, criticou essa semana também a troca na presidência da Caixa Econômica Federal. Saiu Rita Serrano, entrou Carlos Antônio Vieira Fernandes. A Juvândia disse o seguinte: as mulheres foram responsáveis por aproximadamente 60% dos votos de Lula nas últimas eleições. É ruim a substituição de uma mulher por um homem na presidência da Caixa. E ela disse ainda: não vamos aceitar que a política do governo passado seja implementada na empresa, como o desmonte da empresa e de sua função de banco público, nem retrocessos na política da gestão de pessoas, disse ela ao ressaltar que trata-se de uma mulher a menos na composição do governo. Agora Brasil sem misoginia. O Ministério da Mulher lançou na quarta-feira em Brasília o programa Brasil Sem Misoginia, definido pela pasta como um chamado a todos os setores brasileiros, governos, empresas, sociedade civil, organizações, times de futebol, torcidas organizadas, universidades e por aí vai, com o objetivo de estimular o debate sobre o tema no país e a execução de ações diversas de enfrentamento à misoginia. A Cida Gonçalves, que é ministra da Mulher, participou do evento. Claro, ela disse o seguinte: eu poderia passar horas listando motivos para apoiar a iniciativa Brasil Sem Misoginia, mas o primeiro é prevenir feminicídios, a violência doméstica e a violência sexual. Porque, segundo o Anuário de Segurança Pública, ela diz, no ano passado, 2022, foram 1.400 mulheres brasileiras mortas só pelo fato de serem mulheres. O lançamento da iniciativa contou com a participação de influencers, lideranças políticas, diversos outros atores envolvidos com a pauta também. A proposta foi assinada pelas entidades, pela CUT, pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ONU Mulheres e pela Contraficute. Dados mais recentes sobre a população brasileira, agora a gente fala sobre o censo, né? Foram divulgados nessa sexta-feira, dia 27, pelo IBGE, comprovam o processo de envelhecimento do país, com um recorde no número de idosos. No período de 12 anos, de 2010, quando foi feito o último censo, até o ano passado, data do atual censo, né, quando foi feito o último censo, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu 57,4%, passou de 14 milhões e 100 mil para 22 milhões e 200 mil. Esse grupo representa agora 10,9% do total da população, uma participação recorde nos recenseamentos. Em 1980, por exemplo, eles eram apenas 4%. Na outra ponta, o percentual de crianças, adolescentes e adolescentes de até 14 anos, 40 milhões e 100 mil, caiu 19,8% do total. Eram praticamente o dobro em 1980, quando eram 38,2%. Eu era um deles nessa época, inclusive, né? E representavam 24,1% da população já em 2010. A maioria se concentra dos 15 aos 64 anos. 69,3% da população está nessa faixa de idade. Antes eram 57,7%, isso lá em 1980. E um outro número que chama a atenção é o número de mulheres que cresceu no Brasil e hoje é maior, bem maior do que o número de homens. Elas são 6 milhões a mais do que os homens. 51,5% da população é de mulheres, 48,5% homens.
elas são 104,5 milhões, 104 milhões e meio, né, de mulheres. E os homens são 98 milhões e meio. Em 2010, a proporção era de 96 homens para cada 100 mulheres. Agora é de 94,2 homens para cada 100 mulheres. A gente segue aqui com a última notícia. A TV dos Trabalhadores, a TVT, vai estrear no dia 2 de novembro a série de televisão A Flor da Pele, visibilização das culturas e artes periféricas na construção da cidadania. O projeto, resultado de emendas parlamentares e de recursos do Ministério da Cultura, retratou 12 experiências em comunidades carentes de 9 estados, com experiências de geração de renda, superação, inclusão social, continuidade de tradições ancestrais e principalmente o fortalecimento da cidadania. A estreia vai ocorrer com a exibição do primeiro episódio, intitulado Rendeiras da Aldeia. Foi realizado numa comunidade carente de Carapicuíba, perto de São Paulo. Todos os capítulos vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 18 horas, pelo canal 44.1 da TVT em São Paulo e redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, @RedeTVT. As reprises, sempre aos sábados, 2h30 da tarde e domingos, 11h30 da manhã. A série também tem um site, vale a pena visitar, aflordapele.tvt.org.br. E assim a gente termina esse ContrafCast. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá.